2025, o ano da intimidade. Paz, igreja. Bem, gostaria que vocês abrissem Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, verso 3. Que diz assim: Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Salmo 147, verso 3. O céu, ele não está interessado apenas em te dar promessas. Ele está interessado em te curar para que você viva as suas promessas de forma plena. Pode colocar de pé, não sei se Tá no quadro, só ligar. Muitos querem viver coisas grandes, mas carregam feridas não tratadas. E uma alma adoecida sempre limita o que Deus quer expandir. Você não foi chamada para andar pela vida sangrando por dentro e sorrindo por fora. Você foi chamado para ser curada, inteira, livre. Aceite os processos que Deus está oferecendo e deixe o Espírito Santo tratar onde ninguém vê. A cura começa no invisível para que depois transborde no visível. Que é a Pedani. A mulher que se permite, ou o homem que se permite ser curado, se torna uma fonte para outros beberem. Permita-se ser curado e tratado hoje para frutificar amanhã. Quando se fala de cura, sempre é um assunto muito delicado, né? Porque perguntar, quem precisa de cura? Sempre precisamos de cura, todos os dias. Você pode ser pastor, você pode ser filho de pastor, você pode ser cristão há 50 anos. Quem não precisa de cura? A palavra diz que nós matamos um leão a todo dia. Então, o pecado vem todo dia sobre as nossas vidas. E Satanás é especialista em nos acusar. Então, às vezes, mesmo quando não pecamos, sentimos aquele peso. E quando pecamos, sentimos muito mais. E isso é excelente, meu amado. Porque isso quer dizer que o Senhor nos ama e nos repreende. Porque senão não teria porquê. Viver sua vida. O Senhor, Ele corrige aquele que ama. Assim como o pai e a mãe corrige o filho que ama. Quanto mais o Senhor. Então, quando nós dizemos sobre cura, sempre precisamos de cura. Cura física, cura na área espiritual, cura na área emocional. Quanto de nós carregamos no nosso interior e na nossa trajetória tantas cargas que no decorrer do nosso dia, da nossa vida, a gente vai acumulando. Eu tenho certeza que se eu abordar cada um aqui, cada um tem um testemunho para dizer o que Deus fez. E de uma marca, uma cicatriz, ela vem para lembrar do que Deus já fez, não de algo ruim. Jacó teve uma cicatriz. A palavra diz que ele foi ferido na perna, né? E de Jacó seu nome foi transformado para Israel. Então, nós temos que entender que todas as vezes que somos confrontados, que temos uma luta, né, uma batalha, é para sermos aprovados pelo Senhor. A gente só aprende igual quando a gente aprende a dirigir carro. A gente só vai
Senhor, mas isso é uma consequência, Senhor, do relacionamento contigo. Porque é impossível, Senhor, nós estarmos de encontro contigo e a nossa vida não ser transformada, Pai. Tantos relatos, Senhor, na Bíblia de pessoas que tiveram encontro contigo e tiveram suas vidas transformadas, Senhor. Por isso, primeiramente, Pai, nesta noite eu venho te pedir que o Senhor nos encontre. Encontre em nós algo de valor, Pai. Encontre em nós, Senhor, algo que chame a tua atenção, Senhor. E não deixe
estava meditando numa palavra nesta tarde, fica em Isaías 53, no verso 4, e diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando eu li esse texto, ficou ecoando dentro de mim. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. No meu serviço as pessoas falam que eu sou muito tranquila, porque o mundo está acabando e eu estou falando, vai dar certo, tá de boa. E essa paz é a paz que excede o entendimento. É um dos versículos que eu mais gosto. A paz que excede o entendimento. E a gente não consegue entender justamente porque ela excede o nosso entendimento. E quando aquilo que a gente não consegue fazer, é hora de colocar nas mãos do nosso Senhor, porque Ele faz o impossível. E quando eu penso em castigo, eu penso numa mãe olhando para o filho que fez algo errado e falando assim: você está de castigo. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Tem muitos memes que falam sobre Eva, falando: a Eva, se ela tivesse recusado aquela maçã, a gente estaria bem melhor. Não teria que levantar cedo, estaria bem melhor. Mas Deus, Ele dá muitas coisas que a gente precisa fazer e que Ele fala que a gente não pode fazer tal coisa porque vai desagradar a Ele, e a gente continua fazendo. Então por que a gente julga Eva? Se a gente também provavelmente aceitaria o fato. E o castigo, que seria a consequência daquele ato de Eva, ou até mesmo a consequência dos nossos atos todos os dias, Ele levou sobre si. E Ele deposita a paz dele sobre o nosso coração. Então Ele fala que a gente vai viver aflição, que a gente vai viver dor, que a gente vai viver durezas, que a gente vai ter preocupações, mas Ele deposita uma paz que excede o nosso conhecimento. Eu não preciso que as situações sejam favoráveis, eu não preciso que tudo dê certo na minha vida, eu não preciso que as contas fechem no final do mês, mas a paz do Senhor, ela excede o nosso entendimento, ela tem que planar sobre nós, amém? O hino que a gente acabou de cantar, ele fala sobre o secreto, ele fala sobre engrandecer o nome de Deus. Mas que nessa noite os nossos lábios, eles falem algo que ministre o nosso coração verdadeiramente. Porque muitas das vezes a gente fala com os lábios, a gente chora, e é muito real. Mas quando a gente dorme e acorda no outro dia, já não faz sentido. Mas hoje, que o nosso louvor não seja apenas este momento, não seja palavras vazias, mas que realmente ocorra um arrependimento, que ocorra um avivamento. Amém?
costumo falar aqui é que se não existe a ligação entre nós e Deus é porque nós não estamos olhando para Ele. Porque a Bíblia fala que Ele está o tempo todo olhando para nós. Então, para nós nos ligarmos a Ele, é só nós olharmos, porque o tempo todo Ele está olhando para nós. Então, neste momento, eu convido vocês a abrir a porta do coração, porque Ele bate e nós abrimos. Amém?
recados da semana. Boa rapaziada, da hora. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, faço parte do Ministério da Mídia e vou estar apresentando pra vocês o resumo da semana. E antes de apresentar o resumo da semana, já quero deixar a próxima pessoa que vai ser desafiada aí, que vai ser a Nalim, parceira, gente boa, vai estar apresentando aí pra vocês o resumo da próxima semana. E essa semana, rapaziada, já começamos com tudo, com o mutirão da limpeza. Peço pra vocês dar uma atenção lá nesse ministério, pois estão precisando de pessoas para ajudar. Você que quer saber mais como você pode estar ajudando, procura o Claudinei, que ele vai estar te explicando melhor e te passando as informações. Para quem não sabe como funciona, são toda segunda-feira. Uma semana é uma equipe e a outra é outra equipe. E aí, já para esse decorrer da semana, tivemos célula na segunda, quarta e quinta. Procura mais próximo aí, que você que não tá indo, você já tá chapando, já tá moscando, que já tem uma parte de célula, tem até mesmo uma dentro da igreja. Então procura mais próximo da sua casa aí, a que é melhor pra você ir, a que você se sente melhor e vai. Não deixa de ir não. E pra você que quer saber como foi, tem aí um trecho de cada célula do que aconteceu aí. Tudo escrito em João, aviva amor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Te damos liberdade, te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vamos todos juntos insistir e declarar isso a Ele. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Te damos liberdade, que caia o teu espírito sobre nós. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em João. Quero também, rapaziada, reforçar uma atenção também pro Ministério Kids. Vocês que querem saber melhor como funciona e como você pode estar agregando nesse ministério, procura a pastora Débora e a pastora Alessandra para vocês terem mais informação e poder ajudar se conseguir. E aí, rapaziada, para essa próxima semana já temos a agenda aí de segunda-feira, o mutirão da limpeza. Procura o Ney para mais informações se você quiser participar. Também na segunda-feira vamos ter as células. Não só de segunda, mas segunda, quarta e quinta-feira. Procura mais próximo, eu já falei que você tá moscando, você não tá em nenhuma ainda. E domingo, rapaziada, temos a nossa intercessão às 18 horas. Se você quiser estar encostando aí, é às 18, não esquece, hein? E depois, às 19 horas, o nosso tão aguardado culto. E também, rapaziada, dia 23, 24 e 25, teremos o nosso encontro. Já se inscreve aí, bora com nós. Seja hoje, e seja agora, vem derrama o teu espírito, e seja hoje, a terra clama, a terra, mais uma vez. Para-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quero pedir pra vocês também, rapaziada, uma atenção lá no nosso Instagram.
e também no nosso YouTube. E é isso, rapaziada. Ótimo culto pra vocês aí, uma ótima palavra e tamo junto. Ai, gente. Fui pego de surpresa para falar aqui agora. Eu confesso para vocês que eu não tinha uma palavra específica sobre dízimo e oferta, falar para vocês. Abre aí na sua Bíblia no livro tal, capítulo tal. Mas eu acredito que o princípio de dizimar e de ofertar na casa do Senhor alguns dizem que ele foi abolido na nova aliança, mas o princípio de oferta ainda continua ativo. E o princípio de oferta foi a vida de Jesus por nós. Então essa foi a maior oferta que Deus pôde demonstrar para nós. Então por que não retribuir isso? Diminui um pouquinho o volume, Dani, por favor. Então por que não retribuir essa oferta? E a maior oferta que a gente pode dar para Cristo é a nossa vida. Então não se trata mais de dinheiro, não se trata mais do que você pode entregar. Obviamente isso faz parte, mas a gente entende que isso é tão pequeno diante de resposta que a gente pode dar para a maior oferta que a gente recebeu, é a nossa vida. Então por que não, no dia de hoje, mais uma vez, ofertar e dar aquilo que é de direito do Cordeiro, que é a nossa vida, dar aquilo que Jesus tem de direito por nós, porque Ele comprou, a Bíblia diz que Ele comprou, e foi um preço bem alto. Então, que nessa noite, que não seja só a grana que você tem no bolso, mas que seja o teu coração, que seja a tua mente, que seja tudo aquilo que você é, rendido ao Senhor em oferta. Então, a partir disso, Deus ele se incumbe de manter a casa dele. Sabe, a gente não pode fazer nada, a gente pode ser quintilionário e dar tudo que a gente tem, e ainda assim, tipo assim, não é aquilo que Deus quer de nós. E a casa de Deus não ser mantida. Então, para a casa de Deus ser mantida, Ele espera um coração verdadeiro, uma oferta de coração verdadeiro. E aí sim, a partir disso, Ele provém as outras coisas de recursos financeiros. Mas não deixa de dar não também, tá? A gente precisa ter bastante coisa para fazer. Para vocês que não sabem o que está rolando, muitas vezes chuva, telhado, som, a gente quer melhorar tudo isso. Obviamente precisa de grana, mas principalmente oferte seu coração ao Senhor, e Ele vai mover o seu coração para essas coisas. Amém? Se coloca de pé, por favor, para a gente orar. Senhor, essa noite nós queremos te agradecer porque o Senhor tem se movimentado no nosso meio. Que o Senhor permita cada vez mais a gente provar da sua glória, provar de uma maneira intensa, profunda, que os nossos corações possam ser intensamente tocados por ela. Nós te agradecemos por cada oferta, por cada dízimo que o Senhor tem movimentado no nosso meio essa noite. E te agradecemos por isso, Senhor. E que a cada dia o Senhor possa movimentar cada vez mais, trazer entendimento sobre nós, sobre aquilo que é ofertar, sobre aquilo que é dizimar na sua casa. E por isso nós te agradecemos, porque o Senhor ainda continua nos ensinando, Pai. Amém. Pode trazer o Senhor dízimo na sua oferta. Amém. Glória a Deus. Esse não é um momento fúnebre, tá? Esse é um momento de alegria, onde você pode entregar algo ao Senhor. Então venha até aqui, entregue aquilo que Ele já te deu. Ele não está pedindo nada que você não tenha.
nós te pedimos que seja a tua voz, seja a tua palavra, Senhor, e que o nosso coração se prepare para receber essa semente, Senhor. Que sejamos abençoados, que sejamos, Senhor, direcionados por essa palavra hoje, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor. Agradecer a Deus pela oportunidade, ao apóstolo também por confiar essa missão, e agradecer a Deus por cada um de vocês aqui. Estava observando a igreja hoje, está bem florida, está bem bonita, os jovens estão a todo vapor, né? Quando os homens resolvem dar um brado aí, a gente até estremece ali que não estão esperando. E louvado seja Deus pela vida de vocês. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, e sempre que a gente vem ministrar, é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre disse isso, né? Acredito que sempre vou dizer, porque nós precisamos verdadeiramente extrair do coração do Pai aquilo que nós precisamos passar para o povo dele, né? E para passar para o povo dele, passa pela gente também. É uma palavra que acaba cortando para os dois lados. Eu não sei se eu vou conseguir ficar olhando aqui, ó. Porque eu não tenho muito essa desenvoltura, não. Mas o importante é que a voz do Senhor alcance o ouvido de cada um de vocês, né? E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3. Quem puder abrir, quem tiver de costa ali para o telão, abra sua Bíblia. E é impressionante, eu fiquei maravilhada com o que o Senhor fez aqui no nosso meio, na hora do louvor, porque o Senhor, Ele veio confirmar aquilo que Ele havia colocado no meu coração. Êxodo 3, capítulo 2, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. A semana retrasada, a pastora Débora também ministrou acerca de Moisés, e o Senhor já estava falando comigo também acerca de Moisés, e quando terminou o culto, eu fui lá falar com ela, eu falei, olha, não vale isso não, hein, ficar roubando palavra da gente, vamos ter uma conversa com o Espírito Santo, porque ele está entregando uma outra aí. Aí a gente já fica naquela, né, Senhor, mas e agora, né, o que eu vou falar? Mas o interessante é que a palavra do Senhor, verdadeiramente, ela se revela. Todas as vezes que nós vamos meditar, ela se revela. E cada vez que a gente lê, o Senhor vai acrescentando o nosso conhecimento, o nosso entendimento. E eu espero, em nome de Jesus, conseguir passar para vocês aquilo que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. E quando nós estávamos ali no momento do louvor, tem tudo a ver com o que eu vou ler aqui, né? E a profeta, ela não sabia, né, se realmente eu traria uma palavra sobre Moisés, e ela pegou na minha mão e ela falou assim, recebe e pisa na terra santa. E é exatamente a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando nessa noite. E eu tomei posse mesmo daquilo ali. Eu entendi que verdadeiramente, para que a gente passe aquilo que a gente receba, a gente também precisa tomar posse. Assim como nós vamos entender no decorrer aqui dessa leitura, amém? Então leve o seu pensamento ao Senhor, sabe? Prepara mesmo o seu coração para você receber a palavra do Senhor, que vai ser uma semente, que vai ser um alimento que você vai carregar para a sua semana e para a sua vida também. Porque não adianta, às vezes, o pregador busca lá do Senhor, né, uma palavra, ele traz aqui a mensagem dele e nós ficamos apenas, né, como ouvintes, mas nós precisamos ouvir mesmo a palavra do Senhor, e quando nós saímos daqui a gente colocar ela em prática. Porque muitas das vezes nós perecemos porque nós ouvimos a palavra do Senhor e nós não colocamos em prática. E às vezes ainda vamos questionar a Deus, porque estamos passando por tantas situações, né, que nós não gostaríamos de passar. Então, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor
Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os seus sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então só até aqui por enquanto. Então olha que interessante, né? A experiência que Moisés teve com Deus. Essa foi a primeira experiência que ele teve com Deus, né? Olha só o nível que Deus usou para falar ali com Moisés. E nessa época aqui, Moisés ele ainda não tinha, sabe, um contato dessa forma com Deus. Porque, né, não sei se todos conhecem a história de Moisés, mas Moisés ele foi gerado numa época de muito conflito, né? Todos conhecem aqui a história de José e o faraó da sua época, que ele teve, ele governou ali o Egito, né? José governou o Egito, porque faraó deu essa liberdade para ele governar lá. E esse faraó morreu, né? José morreu também, e depois se levantou o sucessor. E esse faraó não conhecia, ele não conhecia José, mas ele não conheceu, mas a Bíblia não fala que ele não soube da história de José. Eu acho impossível ele não ter ficado sabendo acerca da história de José. Então ele soube sim rumores, né? E esse faraó, ele vendo ali, né, aquele povo hebreu se multiplicando, crescendo, se fortalecendo, então ele cuidou logo de fazer alguma coisa para impedir de que esse povo crescesse. Então ele ordenou ali as parteiras hebreias que quando os meninos homens nascessem, que elas matassem eles. Mas elas eram mulheres de Deus e elas não obedeceram à ordem de Faraó. E assim nasceu Moisés, né? E o interessante é que Moisés, ele nasceu no meio de todo esse conflito. E o que eu quero dizer já, né, bem de antemão mesmo, é que Moisés, ele estava predestinado por Deus para ser o libertador do povo de Israel. Deus tinha um propósito com a vida de Moisés. E eu quero dizer que cada um de nós, cada um de vocês que está aqui dentro dessa comunidade hoje, é porque Deus tem um propósito com a vida de vocês. Vocês não estão aqui somente por estar, mas Deus tem um propósito com vocês e através da vida de vocês, assim como teve na vida de Moisés também. E a palavra diz que Moisés, quando a mãe dele, né, engravidou dele, ela precisou esconder o menino quando ele nasceu. Já imaginou, gente, essa situação? Como eu fiquei pensando quando eu estava meditando, como que ela conseguiu esconder o Moisés por 3 meses, assim diz a Bíblia. Então olha só, ela teve uma gestação, né, muito complicada. Provavelmente ela tinha ali as suas aflições, ela tinha ali as suas angústias, as suas preocupações. Naquela época a gente não sabia, né? Elas não sabiam, né? Muitos anos depois que a gente teve essa oportunidade de saber o sexo do nosso bebê, né? Dentro do nosso ventre, mas naquela época nem passava na cabeça que isso existiria. Então foram 9 meses de plena angústia, de plena aflição que aquela mulher passou. Acredito eu que ela já desejava que o bebê nem fosse um menino, porque ela sabia que se fosse um menino, ele teria que morrer, porque existia um decreto do rei para que morresse. Então imagina a angústia dessa mãe. Então esse bebê nasceu, né? Esse bebê nasceu. Passou ali os 3 meses que ela conseguiu esconder. Acredito que Moisés era um bebê calminho, né? Porque se fosse um bebê chorão, ia ser difícil de esconder esse bebê. Ou sei lá eu onde que ela colocou
bebê chora, principalmente quando está com cólica, quando está com fome, né? A tendência deles é chorar. Essa é a única comunicação que eles têm quando algo não está de acordo para eles. E assim era com Moisés. Mas a mãe dele conseguiu esconder 3 meses. Então passou-se os 3 meses, ela precisava fazer alguma coisa. Porque além de Deus ter, além de Faraó ter ordenado para que os bebês meninos fossem mortos, né? E elas não obedeceram a ordem do rei. E isso é muito importante, o Senhor falou muito comigo nisso também. A importância de nós andarmos com um povo que fala a mesma língua que a gente. A importância de estarmos com pessoas que servem o mesmo Deus que nós. Porque se essas parteiras não servissem a Deus, se elas não temessem a Deus, o que elas iam fazer quando Moisés nascesse? Elas iam matar por medo da ordem do rei. Então é importante, irmãos, a gente saber isso, a importância de nós estarmos com pessoas que vão sonhar conosco. Nós não podemos ficar andando com pessoas que vão abortar os nossos sonhos, pessoas que vão matar os projetos que Deus tem, os propósitos que Deus tem para as nossas vidas e através das nossas vidas. Esse lugar poderia estar com muito mais pessoas, mas tem pessoas que decidiram não andar mais com o mesmo povo, não falar mais a mesma língua. Então, os sonhos de Deus para essas vidas e através dessas vidas, eu não vou dizer que morreram, porque eu creio que Deus pode ainda alcançar por sua infinita graça e misericórdia e trazer para esse lugar de novo, em nome de Jesus. Mas por esse tempo elas estão aí, com os seus sonhos paralisados, com os projetos, propósitos que Deus tem para a vida delas paralisados. Mas nós estamos aqui nessa noite, nós temos motivos para agradecer a Deus. Porque se nós estamos aqui é porque o plano que Satanás tinha para impedir os propósitos de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas não prevaleceu. Eu não conheço a história de todos aqui, mas nós vemos que Moisés ele teve complicação desde o ventre da sua mãe. É comprovado, né? Pela medicina, pela ciência, acho que até pela psicologia, que a criança já sente a rejeição no ventre da sua mãe. E eu consigo acreditar que Joquebede, ela pode ter exercido ali uma rejeição, não pelo bebê, mas pelo fato de ser um menino. Então ela desejava que fosse uma menina. Isso eu estou, colocando com as minhas palavras, eu estou pensando, que pode ter acontecido dessa maneira. Porque qual de nós aqui, mulheres, se soubéssemos que estávamos grávidas e havia um plano de morte, se fosse menino morresse, quem ia querer que nascesse menino? Eu não ia. E acredito que nenhuma mãe aqui também queria. Então, bem provável que ela teve esse momento de aflição ali. Então, esse menino nasce e para glória de Deus, essas parteiras, elas não obedeceram a ordem do rei, porque elas também temiam a Deus, e esse menino nasceu. E quando o faraó chegou lá e perguntou para elas, elas falaram que as mulheres hebreias, elas eram mulheres fortes, então quando elas chegaram, elas já tinham dado a luz. Então não tinha como matar. Então, o faraó libera um outro decreto, que essas crianças que nascessem homem, que era para eles jogarem no rio, para morrer ali afogado. Então olha só, irmãos, como que foi, desde a barriga da mãe de Moisés ao seu nascimento, a gente já percebe que não foi uma história fácil. Quem aqui já ouviu um termo que diz assim, quem não suporta o processo, não vive o propósito? E Moisés é uma figura que relata isso para nós claramente. Um deles, porque a maioria do povo ali da Bíblia, da história da Bíblia, passou por processos muito difíceis para viver o propósito. E não só os seus propósitos de vida, mas principalmente o propósito que Deus tem através das nossas vidas. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós não pertencemos aqui, nós somos cidadãos celestiais, então nós só estamos aqui de passagem. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós trabalhamos, estudamos,
para que isso venha de fato acontecer. Mas a realidade da nossa passagem aqui é que nós também temos um projeto de Deus, um propósito para que sejamos também libertadores. Eu sou uma libertadora, vocês todos são libertadores. Esse é o propósito principal que Deus tem para a sua existência nessa terra, para que nós venhamos dar continuidade no propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas espirituais. É para isso que estamos aqui. Moisés, ele foi ali, um homem que Deus usou para libertar o povo dele também da escravidão do Egito. E assim Deus espera de mim e de vocês, que nós também sejamos libertadores de pessoas que estão presas no Egito. E o Egito para nós significa mundo. Então nós somos responsáveis por libertar essas vidas que estão ali oprimidas, nas garras de Satanás. Então, se você não sabe, se você não sabia, ou talvez não entendia, talvez pessoas que estão chegando agora não tenham ainda muita noção da palavra de Deus, já saia daqui nessa noite com essa consciência. Deus tem um propósito através da sua vida. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. Então Moisés, ele nasceu, ele foi ali colocado naquele cesto. Imagina só, irmãos, aquela situação daquela mãe. Eu estou falando mãe porque foi ela que fez o ato, mas o pai com certeza sofreu junto com ela. Imagina aquela mãe preparando ali aquele cesto, betumando para que não tivesse nenhuma passagem, por mínima que fosse de água, para que o seu filho não viesse afogar. Aí ela vai e ela coloca ali o filho dela. E ela vira as costas e volta para casa. Mas existiu ali, naquela história, naquele momento, uma pessoa que foi fundamental na vida de Moisés, a sua irmã Miriam. A palavra diz que ela acompanhou todo o trajeto por fora, beirando o rio, para ver aonde que aquele cesto ia parar. E como Deus já tinha um projeto, um propósito através da vida de Moisés, obviamente que aquele cestinho não virou. Então a irmã dele, olhando onde ele foi, aonde ele foi parar, ela acompanhou o trajeto e ela viu que a filha de Faraó resgatou ali, ela foi até o cesto onde o menino estava, a filha de Faraó ali, e ela já teve uma ideia surpreendente. Ela já logo teve a sabedoria ali naquele momento de Deus para oferecer para aquela mulher que ela fosse atrás de uma mulher que pudesse amamentar. E ela aceitou. E quem que ela trouxe? A própria mãe de Moisés. Então olha como que Deus trabalha, Nós vimos ali na sarça ardente, Deus já chamando Moisés para algo maior através da vida dele. Então quando a gente fala de Moisés acerca da sarça ardente, de quando ele abriu o mar, de quando ele orou com Deus e o Senhor enviou o maná, as codornizes para alimentar aquele povo, a gente fica assim, extasiado. Meu Deus, que experiência que esse homem teve. Mas muitas das vezes a gente esquece de olhar para a trajetória que ele teve, o processo que ele precisou passar para poder chegar até ali. E o Senhor hoje, ele me dizia exatamente isso. Tem pessoas aqui passando por alguns processos em suas vidas, mas você não está entendendo o porquê desse processo. Mas o Senhor manda te dizer que se você suportar o processo, assim como Moisés suportou, você também vai viver o propósito. Em nome de Jesus. Mas isso é para aquele que realmente crê, aquele que está disposto. E você olha que interessante que todo o processo que Moisés passou, ele passou inconsciente. Porque ele nasceu, ele tinha decreto para matar, Deus não permitiu que matasse. A mãe dele colocou ele no cesto, ele não morreu afogado, Ele foi para aquela mulher, voltou para a mãe amamentar. A Bíblia não relata quanto tempo ela amamentou aquela criança, mas a menos que passa, hoje em dia é muito raro isso acontecer. Mas assim, eu já tive como acompanhar crianças que a mãe conseguiu amamentar até os 5 anos, Mas eu não sei
E mesmo que ele tenha sido amamentado até 5 anos, talvez a dor foi pior ainda para aquela mãe, porque ele já estava crescido. É a idade da minha neta, 5 anos. Imagina a gente pegar ela e entregar para um povo estranho. Então Moisés, ele, passou por isso também. Ele teve que ser entregue para aquela mulher. E a atitude dessa mãe, sabe, me trouxe algo. O Senhor me trouxe algo. Sabe, muitas vezes, eu não sei quem, mas o Senhor sabe, você sabe também. Talvez você passou por algo assim no seu nascimento. Talvez a sua história de infância, ela não tenha sido das melhores. E talvez você carrega isso até hoje. E você culpa a sua mãe, você culpa o seu pai. Mas será que vocês já pararam para ter uma conversa com a sua mãe e com o seu pai? Porque olha só, Joquebede, ela teve que ter aquele ato. E muitas das vezes nós passamos por situações com os nossos pais, mas a gente não sabe por que eles tiveram algumas atitudes. Talvez eles tiveram que ter alguma atitude. E hoje você se encontra às vezes, amargurado, triste, quando você pensa no seu pai, quando você pensa na sua mãe. Mas talvez isso já faça parte do processo que você também tem que passar. Mas se você permanecer, se você suportar o processo, você vai viver o propósito. E pode ter certeza que não existe propósito nenhum aqui na terra que se iguale ao propósito que nós vamos viver quando verdadeiramente a gente pisar na terra que nos está prometida. Porque aqui tudo é passageiro. Tudo é passageiro. A gente olha para um lado, olha para o outro, é jovem correndo, é idoso correndo. E eu fico olhando toda essa loucura e eu falo, Senhor, e pior que tudo é passageiro. As pessoas correndo de um lado para o outro e tudo é passageiro. Muitos já têm essa consciência da terra que está prometida, o propósito que Deus tem de salvação para as nossas almas, mas muitos ainda não sabem, continua correndo. Continua, Quantas pessoas aí morrendo por conta dessa correria que está o mundo, e tudo para quê? Para sobreviver. Tudo para sobreviver, preocupado com a sobrevivência terrena e se esquecendo de uma vida eterna com Deus. Então agradeça a Deus por você estar aqui hoje e que você venha se firmar cada vez mais e mais, para que não aconteça naquele dia você não pisar na terra que está prometida, porque cabe a nós. Moisés passou por todo esse processo na sua infância, no seu crescimento. Foi ali, terminou a filha de Faraó, de criar, de dar educação para ele. Então ele foi criado ali no Egito, com todos os costumes, as culturas, as regras daquele local ali. Ele precisou passar por isso. Mas só que nem a mãe dele, nem o pai dele, principalmente ele, tinha noção do porquê que Deus estava permitindo ele passar ali. E eu quero dizer também algo para você nessa noite. Talvez você passou pelo Egito, que significa o mundo. Talvez você ainda está passando pelo Egito, e não é fácil passar pelo mundo. Principalmente para os jovens. Não é fácil passar por essa escravidão do mundo. Porque a nossa carne, ela quer. A carne quer beber, a carne quer fumar, A carne quer dançar, a carne quer fazer um monte de coisa. E talvez você hoje se encontre nessa situação, sabe? Eu estou no mundo, eu sei que no mundo não é o meu lugar, mas eu não tenho forças para sair do mundo. Será que Deus realmente vai me aceitar? Porque eu estou passando pelo mundo, eu estou desfrutando das coisas que o mundo tem oferecido. Você é um privilegiado, você é uma privilegiada do Senhor, porque você está aqui. E o Senhor manda te dizer que não importa o que você viveu no mundo, não importa o que você viveu lá no Egito, Ele tem um propósito novo para a sua vida. O propósito dele é pegar todas as experiências que nós já vivemos no mundo, para que quando nós formos atrás de vidas, para nós sermos usados como os libertadores, nós vamos ter propriedade daquilo que nós estamos falando. Então passar pelo Egito não é o problema.
O problema é permanecer no Egito. E sabe quando nós permanecemos no Egito? Quando nós fazemos aquilo que o Egito quer que nós façamos. Porque enquanto Moisés esteve ali, ele teve que viver de acordo com as regras dali. Não é verdade? Então, às vezes, nós estamos até dentro da igreja, mas Faraó, Satanás, ele não cessa com o plano dele. Porque da mesma forma que ele tentou matar Moisés lá no começo, quando Moisés saiu ali daquele palácio, ele tinha 40 anos, ele passou 40 anos ali dentro daquele palácio. É uma vida, são muitos anos, né, irmãos? Muitos anos. E quando ele saiu dali, a Bíblia fala que, se vocês quiserem depois ler a partir de Êxodo 1, Êxodo todo você vai ler tudo que eu estou falando resumidamente, vocês vão ler a história todinha e vocês vão se deparar com coisas ainda melhores acerca de Moisés. Então, quando ele saiu ali do Egito, ali do palácio, que ele foi ver como que vivia o seu povo, a Bíblia fala que ele encontrou um hebreu, né, e um egípcio. O egípcio estava batendo, estava judiando de um dos seus irmãos ali. E o que ele fez? Ele matou o egípcio. Então eu entendi, irmãos, que ali naquele momento, embora não tenha sido uma atitude que agradasse a Deus, mas ele era do Egito. Ele era de lá, ele não tinha noção nenhuma de quem era Deus, das leis de Deus, os mandamentos de Deus, ele não tinha noção nenhuma ainda. Ele foi deixado ali. Se a mãe dele conseguiu falar alguma coisa, certamente com 40 anos ele já não lembrava mais de quem era Deus, o Deus que eles faziam parte, o povo de Deus ali. Então ele foi e matou. Então ali ele mostrou para Deus a que povo realmente ele pertencia. E mesmo nós, já tendo passado pelo mundo, vivido experiência no mundo, hoje nós estamos aqui, sendo alimentados pela palavra do Senhor, aprendendo com o Senhor. Se amanhã ou depois o Senhor olhar para você, qual é a resposta que você vai dar para Ele? A que povo você pertence? Você pertence ao povo de Deus ou você pertence ao povo do mundo, ao povo do Egito? Então as nossas atitudes, as nossas decisões, ela conta muito para Deus. Então que nós possamos, sabe, entender que o Senhor, embora Ele permita a gente passar por alguns processos, mas faz parte para o cumprimento do processo, do propósito na nossa vida. Então, se amanhã ou depois você se deparar aí com alguma investida do mundo, alguma investida do Egito, porque Satanás até hoje, ele luta para derrotar o povo de Deus, ele não descansa, ele não cessa, ele não dá trégua. Então hoje a gente vem, a gente louva, a gente dança, a gente ouve a palavra, a gente é ministrado, a gente recebe do poder de Deus, mas quando a gente sai ali, ele já está ali esperando. Aí é lá fora que nós vamos realmente mostrar para Deus a que povo nós pertencemos. A que povo nós pertencemos. E a gente pode não ver, mas Deus vê. Sabe por que Deus vê? Porque ali quando ele matou aquele homem, ele voltou para o palácio. No outro dia ele saiu de novo. E a Bíblia fala que antes dele matar aquele egípcio ali, ele olhou para um lado e olhou para o outro e não viu ninguém. Então ele achou, matei, enterrei, ninguém viu nada. Mas ele se enganou. E às vezes a gente se engana também, porque a gente pensa que não tem ninguém olhando. Pode não ter eu, pode não ter os nossos irmãos, mas só que Moisés não olhou para o alto. A Bíblia não fala que ele olhou para o alto. Ele olhou para um lado e olhou para o outro, mas ele não olhou para o lado. E muitas das vezes a gente está nessa condição. A gente está só preocupado se o irmão está vendo, se a irmã está vendo. Se não está vendo, está tudo bem. Mas existe aquele que está no alto e contempla todas as coisas. Todas as coisas. Então, sabe, irmãos, é tempo de nós realmente, sabe, decidir. E eu espero que essa seja a nossa decisão todos os dias. Viver para Deus, viver
Deus tem para as nossas vidas e através das nossas vidas. Que Ele olhe de lá e Ele veja isso todos os dias em nós. Ali vai realmente um povo que me pertence. Um povo que me pertence, porque é assim que Ele deseja. Se nós chegamos até aqui, já pensou se a gente for ouvir a história de cada um aqui? Né? Hoje vocês me veem aqui, a maioria não sabe nada da minha história. Mas quando eu recebi ali a confirmação, o sinal que era para eu pisar na Terra Santa, eu entendi ali o Senhor falando para mim: filha, você venceu o processo, pisa na Terra Santa. Mas Ele deu um recado ali para Moisés: tira a sandália dos pés, porque a terra que você vai pisar é santa. E isso fala, a profeta ministrou aqui há 2 domingos atrás, ela falou que a sandália carrega, né, a sujeira da nossa caminhada até chegar na Terra Santa. E na Terra Santa nós não podemos pisar de qualquer maneira. E eu também entendi que quando Deus mandou ele tirar a sandália, ele precisava colocar ali as plantas dos pés dele. E eu fui estudar que a planta dos pés, quando nós pisamos, significa tomar posse. Moisés precisava tomar posse ali daquele local descalço, sem trazer nos seus pés as marcas daquilo que ele tinha vivido até ali. Então hoje o Senhor traz isso à nossa consciência. Nós precisamos entender que o lugar que nós estamos pisando é santo. Nós não podemos pisar nas coisas santas de qualquer maneira. Mas o Senhor é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, tão amoroso, que hoje Ele traz mais um ensinamento para nós. E por que Ele está falando isso? Cada um sabe de si, mas saia consciente disso. O lugar que você está pisando é santo. Sabe, eu não estou falando aqui nas 4 paredes, não. Mas você está agora carregando a presença de Deus, sabe? Você está carregando a marca de Cristo na sua vida. E esse lugar é santo. Eu sei que não é fácil. Eu tenho hoje 50 anos. E eu sei o que eu precisei renunciar na minha vida para chegar até aqui. Já fui jovem, como todos os jovens que estão aqui abaixo da minha idade. E as mesmas coisas que vocês enfrentam para conseguir vencer, eu também enfrentei. E não foi fácil. Mas quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida e através da minha vida, eu pisei nesse lugar. E nunca mais eu quis sair. Nunca mais eu quis sair. Nesse lugar eu encontrei paz, eu encontrei alegria, eu encontrei satisfação. Sabe, eu encontrei a prosperidade, eu encontrei crescimento espiritual. Tudo que eu precisava para viver neste mundo, eu encontrei quando eu pisei nessa Terra Santa. E é isso que o Senhor quer que você encontre também. É isso, irmãos. Então conscientize disso. E não é para agradar a mim, não é para agradar o seu líder, não. É para agradar aquele que lá de cima viu o sofrimento e entregou seu único filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Teve um preço que foi pago. Então, se você está passando por algum processo, talvez foi na sua infância, na adolescência, talvez já, na sua juventude, na sua maioridade, eu não sei qual é o processo que você está passando. Fácil eu sei que não é, mas permaneça na Terra Santa. Deixa esse fogo aqui, consumir também tudo aquilo que sabe que não agrada ao Senhor. Eu tenho certeza, sabe, que quando nós verdadeiramente tomamos posse, acreditamos que aqui é o lugar, aqui, dentro da palavra, enxertado na videira, como foi ministrado aqui já. Esse é o único lugar que nós queremos entrar e não sair mais, porque aqui é caminho de vida, aqui é caminho de salvação. Mas lá no mundo, no Egito, o caminho é de morte. Moisés, quando ele saiu dali, que foi relatado ali por 2 hebreus, 2 hebreus ali, brigavam no outro dia. E ele foi tentar ali separar, e um deles olhou para ele e falou: quem é você? Quem você pensa que é? Por acaso você foi constituído juiz entre nós? Então aqui, irmãos, eu vi, sabe, o próprio povo dele confrontando
identidade dele. E às vezes nós somos também confrontados dentro da igreja sobre a nossa identidade. Mas sabe por quê? Porque às vezes nós estamos pisando na Terra Santa com a sandália do Egito. Nós ainda não tomamos posse dessa identidade genuína dentro do nosso espírito. E nós precisamos disso. Se nós não quisermos, sabe, ser confrontados, é só a gente fazer aquilo que o Senhor realmente quer que nós façamos. Então que nós não venhamos, sabe, ser pego em falta, para que a gente não seja, assim, sabe, apontado como Moisés foi ali. Mas Moisés não sabia de nada, ele só sabia que ele era hebreu, mas ele não sabia de nada. E ele foi ali ainda na intenção de defender o povo de Deus. Mas você vê que quando ele matou o egípcio, né? O hebreu não falou nada para ele, mas quando teve ali 2 do seu povo, ele teve aquela confusão ali. E aí, quando ele soube que o homem viu que ele tinha feito, o que ele fez? Ele fugiu do Egito. Ele fugiu. Ele fugiu, ele foi para Midian. Ali em Midian ele encontrou as filhas de Jetro, um sacerdote. Ali mesmo ele já constituiu família, ele se casou com a Zípora, teve filho e ficou por ali. E ficou por ali mais 40 anos. Então olha só o processo que Moisés passou. Decreto de morte, ser criado longe da sua mãe e do seu pai, né? Passar ali pelo mundo, pelo Egito, depois ele sai na tentativa de fazer aquilo que aos olhos dele era certo, defender o seu povo, acabou tendo que fugir. Então você entende que quando a gente lê acerca de alguém que venceu o propósito, como Moisés, né? Abraão, Jacó, Isaac, José, é muito fácil a gente só ler o propósito e achar que foi tudo numa boa, né? E se não foi com eles, não vai ser com a gente também. A única coisa que vai ser igual é o propósito. É pisar verdadeiramente na Terra Santa. Em nome de Jesus. Quantos aqui desejam verdadeiramente pisar na Terra Santa? Louvado seja Deus. Nós temos que desejar isso, irmão, todos os dias. Porque todos os dias o inimigo luta para roubar a gente desse lugar. Todos os dias ele luta. Então que isso não aconteça na nossa vida. Se sinta mesmo honrado, privilegiado pelo seu Pai. Em nome de Jesus. Não volte atrás, não volte. Firme mesmo ali a sua identidade, o seu posicionamento, a que povo você realmente, né, faz parte. E ali Moisés ficou o seu tempo. Depois disso daí foi que ele teve um encontro com Deus na sarça. E olha que maneira sobrenatural que Deus chamou ele ali. E vocês também têm esse privilégio. Nós tivemos esse privilégio de termos sido chamados nesse local aqui, onde verdadeiramente a gente vê o fogo do Senhor. Toda essa manifestação do poder de Deus, da glória de Deus que aconteceu aqui na hora do louvor, é o próprio Deus. É Ele que proporciona isso pra gente. Onde nós tivemos aqui também algo que o Senhor proporcionou foi sobrenatural, foi uma bênção de Deus para quem esteve aqui e realmente quis receber mais o Senhor, sabe? Tudo isso é providência de Deus para que a gente suporte o processo que a gente está passando. Então o Senhor, Ele coloca a gente, né, no meio de um processo, mas Ele também dá suporte para a gente passar esse processo. Mas lá fora, a gente não tem esse suporte. Não tem. Eu converso com pessoas às vezes e elas relatam, eu estou passando por isso, por aquilo, mas você não tem ajuda de ninguém, você não tem o suporte de ninguém, não. Nem aquilo que às vezes ela acredita dá suporte para ela. Mas dentro da casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, dentro do propósito que o Senhor tem, nós encontramos suporte. Nós encontramos suporte, porque todos os domingos Ele fala conosco, em todas as reuniões de células Ele fala conosco.
derrubar a gente do propósito através do processo? Não é verdade? Às vezes é luta com a família, é luta no trabalho, é o emprego que não está certo. Ontem eu conversei com uma moça que dizia isso: eu arrumo um emprego e o emprego não está certo. Mas ela foi aconselhada: permaneça, permaneça no propósito, permaneça em Cristo, que o Senhor vai te dar suporte e Ele vai colocar todas as coisas no lugar. Então nós vimos aqui só um pouquinho, irmãos, só um pouquinho do processo que Moisés teve que passar para viver o propósito. E olha quantas coisas maravilhosas, né? Veio através ali de Moisés, quando ele realmente pisou na terra santa e nunca mais abriu mão do seu chamado. Deus tem um chamado para a vida de vocês. Talvez tudo isso que você esteja passando, hoje você não está entendendo, mas se você permanecer, você vai entender. Deus vai te falar, Deus vai te mostrar por que é que você está passando por esse processo. Então não abandona, não desista, não desista. Essa sabe, é o próprio Deus falando para nós: não desista. Não desista. Vai doer? Vai. Nós vamos chorar? Vamos. Nós vamos às vezes passar necessidades? Vamos. Mas o Senhor está dizendo: não desista. Não desista. Não importa, sabe? Não importa muitas das vezes o Egito. Às vezes você ainda se encontra, né, em alguma pendência, pegada em alguma coisa. Mas hoje, se você verdadeiramente falar: Senhor, eu quero pisar nessa terra santa, o Senhor vai te capacitar, vai te fortalecer para você abandonar as práticas do Egito. Então isso é um pouquinho do processo que Moisés passou, sem ele nem saber do porquê estava passando, porque ele não sabia que ele seria o libertador de Israel. Ele não sabia, mas depois que ele aceitou ali o seu chamado, ele ainda teve uns contra ali com Deus, colocando ali, né, as suas dificuldades, assim como às vezes a gente também coloca. Nós estamos aqui nessa posição de ministro, mas às vezes a gente também fala algumas coisas para Deus. É difícil aceitar estar aqui. Mas aí quando eu ouvi ele falando assim para Moisés: quem fez sua boca? Quem fez a sua boca? Foi o próprio Deus. Então se Ele fez a nossa boca, é Ele que nos capacita também a falar. E às vezes a gente fica preso porque a gente acha que a gente não sabe falar. Mas o Espírito Santo ensina. Está escrito que Jesus subiu, mas Ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar e nos trazer à memória tudo aquilo que nós temos aprendido. E realmente Ele traz. E Ele traz. Então Moisés passou ali seu processo sem saber. Depois que ele aceitou o chamado, também não foi fácil, né? Porque ele começou a liderar aquele povo para sair daquele lugar. Mas o povo estava sempre contendendo com ele, sempre contendendo com ele. E às vezes nós agimos dessa forma, porque os nossos líderes, eles também querem nos instruir, mas às vezes a gente quer se levantar contra. E quando a gente lê a história, a gente fica querendo pegar aquele povo pelo pescoço, né? Porque a gente vê tudo que Moisés passou e está ali liderando eles agora. Mas às vezes nós fazemos igual. Nós não queremos obedecer a voz da nossa liderança. E a única coisa que eles querem é cumprir o propósito que eles têm de também serem libertadores e nos conduzir para fora das garras do maligno, que na Bíblia aqui relata que é o Egito, que é Faraó. Então eu não sei, irmãos, qual é o processo que você está passando, mas eu tenho certeza que na medida que você foi ouvindo a palavra do Senhor, o Espírito Santo foi tocando em você. O seu processo ainda está com as coisas do mundo, está difícil. Ele é fiel e justo. Moisés, quando precisava falar com o povo, ele disse assim: o que eu vou dizer? Quem eu vou dizer que você é? E Deus falou para ele assim: eu sou o que sou. E Deus diz para você nessa noite novamente: Ele é o que é. Ele é o que é. E se nós verdadeiramente cremos e tomar
nos conhecer. Muito antes de eu e você sermos formados dentro do ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia. Você consegue entender a profundidade disso? Ele já te conhecia, é por isso que você está aqui. Mas muitas das vezes a força do Egito quer arrastar você desse lugar. Mas você está aqui, porque não existiu plano de morte que prevaleceu. Não existiu tempo no Egito que prevaleceu.
Mas se você está passando por algum processo que está te trazendo dor, que está te trazendo tristeza, que está te trazendo angústia, e você não está entendendo, o Senhor te chama aqui nessa noite. Vem aqui receber. Vem aqui receber do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Os pastores podem se estar.
a Ti como oferta de gratidão pelo que o Senhor fez pela minha vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Glória a Deus. Jesus. Amém. Amém. E amém. Você vai